Definindo o Prolabore. Bom, então agora eu vou te mostrar como que você vai definir o seu Prolabore, né? E o porquê de definir esse Prolabore. Por que que é tão importante você definir o Prolabore? Eu vou te falar aqui um pouquinho, tá? Sobre como definir, o porquê definir, mas depois nós vamos ter uma aula específica, tá? Onde eu vou te apresentar uma planilha que vai te auxiliar bastante na definição do seu Prolabore. Mas primeiro o que eu quero que você entenda. Por que que você tem que definir o seu Prolabore, né? Porque desde que todo mês eu tenho que te fazer uma retirada de um Prolabore, de um salário, sendo que a empresa é minha e eu trabalho para mim, porque você precisa garantir uma remuneração adequada pelo seu trabalho, tá? E para você também não acabar com a sua empresa, tá? Em menos de um ano, vamos se dizer assim, não falir a sua empresa. Quando você fica fazendo retiradas indevidas e não define um valor exato, você perde o total controle. Então, você precisa definir o seu prolabore, até para você também se sentir bem, tá? E como que você vai definir esse prolabore? Primeiro, você tem que analisar esses pontos aqui, que são os pontos importantes que eu separei aqui para você ver. Ó, o seu custo de vida pessoal. Então, é muito importante você saber exatamente qual que é o seu custo de vida, o que que você precisa, né, por mês para viver, para passar o mês ali certinho. Então, às vezes você está trabalhando para você, fazendo retiradas indevidas da empresa, não tem um custo de vida definido e aí fica naquele caos. Então, para você definir o seu salário, o seu prolabore, você precisa saber com exatidão qual que é o seu custo de vida pessoal, tá? Você precisa saber também qual que é a atual situação financeira da sua empresa, porque não adianta também você ter um custo de vida mensal de R$ 5.000, querer fazer uma retirada do seu prolabore de 5, R$ 6.000, já contando com uma sobra, sendo que a vida financeira da sua empresa não está muito lá essas coisas, e sua empresa não está faturando nem 3.000 por mês, entende? Então, a organização, ela serve para isso, para você entender cada ponto, tá? Você precisa também definir um valor que seja justo para você, porque também não adianta você trabalhar, se matar de trabalhar e não fazer uma retirada justa, tá? E para você também não confundir com lucro, porque às vezes você não define o seu prolabore. E aí você quer ficar fazendo retiradas e acha que todo o dinheiro é seu, que tudo que entrou no mês ali é lucro da empresa, e não é, tá? Nas próximas aulas você vai entender isso. Então, é muito importante você definir o seu prolabore, e a importância tá aqui, tá? Esses são os pontos mais importantes. Saber o seu custo de vida pessoal, entender da situação financeira da sua empresa, definir um valor justo para você e não confundir com o lucro da sua empresa, tá? Então, agora eu vou te mostrar alguns exemplos de Prolabore, tá? Deixando bem claro aqui que são exemplos, que é mais ou menos, tá? Uma média do que cada atividade você pode definir como Prolabore, tá? Independente de qual que seja a sua atividade hoje, a partir desses exemplos você também consegue ter uma base. Isso aqui é só para você conseguir ter uma base, tá? E ver se você realmente está definindo corretamente o seu Prolabore ou não. Mas nas próximas aulas você vai ver que tem aula específica para você calcular realmente o custo, né? O preço de cada atendimento ou serviço que você faz para você definir esse prolabore. Então, vamos lá. Uma dentista hoje que realiza as atividades de consulta odontológica, procedimentos clínicos, tratamentos, diagnósticos, o prolabore dela hoje, mais ou menos, é por volta de R$ 6.000, tá? Por mês. Uma médica clínica geral que realiza consultas, né? Diagnóstico, prescrição de tratamento, né? Mais ou menos R$ 8.000, tá? E isso sem contar plantão, tá? É só atendimentos de consulta. Lembra que é só uma base, tá? Só uma maneira de você
ter um ponto para você se espelhar. Uma designer gráfica, né, que faz trabalhos de criação de logo, de material de marketing, design de website, tudo, mais ou menos uns R$ 5.000 por mês. Uma nutricionista que realiza consultas, né, elabora planos alimentares, mais ou menos 4.500 por mês. Uma coach de carreira, né, que ela realiza sessões de coach, orientações profissionais, né, desenvolvimento de habilidade, mais ou menos 7.500 por mês. Uma personal trainer, né, que vai te passar um treinamento específico lá na academia, né, que vai fazer um planejamento com você, que vai te acompanhar, mais ou menos 4.000 por mês. Uma empresária de e-commerce que realiza gestão, né, de loja, né, atendimentos, marketing digital, mais ou menos 6.500 por mês. Uma advogada autônoma, que realiza consultoria jurídica, elaboração de contratos, né, representação em audiência, mais ou menos 7.000 por mês. Uma arquiteta que realiza projetos, né, acompanha obras, tudo, mais ou menos 5.500 por mês. Uma contadora autônoma que realiza serviços contábeis, declarações fiscais, consultoria financeira, mais ou menos 6.200 por mês. Uma manicure, alonguista de unha, que trabalha com alongamento, né, que faz unha tradicional, mais ou menos R$ 3.000 por mês. Uma boleira, confeiteira, né, que faz bolos, doces para aniversários, né, casamentos, mais ou menos 3.800 por mês. Uma cabeleireira que faz cortes de cabelo, coloração, penteado, mais ou menos 4.200 por mês. E uma designer de sobrancelha, né, que faz os designs de sobrancelha, pigmentação, tudo, mais ou menos 2.800, 3.000 por mês. Isso, lembrando que é somente uma base, tá? É mais ou menos o que cada área, né, define de prolabore por mês e dependendo também, é claro que cada atividade vai depender do tanto que você vai se dedicar. Então, vamos supor, uma design de sobrancelha, se ela começar às 7 da manhã e estender os atendimentos todos os dias até 8 da noite, parando 1 hora somente para almoçar, é claro que ela vai conseguir tirar muito mais do que 2.800 por mês. Por quê? Porque o faturamento da empresa aumenta e aí ela consegue aumentar o prolabore dela, tá? Isso você vai entender a hora que eu te mostrar a planilha de cálculos, tá bom?